Por momentos como esse na vida de vocês, de uma derrota, de um momento onde você achava que era aquele. Era o ano de Josué, eu tinha que conquistar aquele campeonato. Para eu conquistar um prêmio individual de melhor jogador do mundo, ou melhor jogador da Europa, eu preciso de uma conquista como essa. Eu falei, Senhor, esse é o ano de Josué, eu tinha que conquistar isso. Só que quando eu cheguei no meu quarto, dobrei meus joelhos e orei, o Senhor me revelou uma palavra naquele dia. Eu vou ler um trechinho para vocês. Está em Isaías 35, que diz da felicidade da ser um futuro. Naquele dia eu estava orando, abri a Bíblia e o Senhor me deu essa palavra, principalmente o versículo 3 e 4, que diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança e a retribuição de Deus vem, e Ele vos salvará. E o 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Só que naquele dia eu recebi essa palavra, mas não entendi. Mas eu falei, Senhor, glória a Deus, porque eu vou fortalecer os meus joelhos, eu vou continuar lutando, vou continuar batalhando. Se não, esse não é o tempo do Senhor para a minha vida, glória a Deus, vou continuar lutando, porque o Senhor colocou desejo no meu coração e eu tenho certeza que eu vou viver essas coisas. E naquele dia eu falei assim, comigo mesmo, eu estava no meu quarto e falei assim, essa é uma das perguntas que eu vou fazer para Deus quando eu chegar no céu. Por que nós perdemos aquela final? Por que um jogo que está ganho de 3-0 no primeiro tempo, é óbvio que vai dar o resultado para esse time? Tem um resultado de 3-3, o time perde ainda. E é tão chocante as coisas de Deus, porque através do Bispo Tid, o Senhor falou comigo naquele dia. O Bispo Tid me ligou na manhã antes do jogo e falou assim, eu tive um sonho com você, e o sonho que você estava triste, mas logo depois você estava muito feliz numa piscina cheia de criança. Eu falei, é para esse dia. Triste significa, no primeiro tempo a gente está perdendo, no segundo tempo a gente ganha. Esse é o pensamento nosso da carne, esse é o nosso pensamento, mas os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. E através do Bispo Tid mesmo, o Senhor me revelou essa outra palavra, porque eu falei, como pode alguém perder um jogo como esse? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Senhor, Senhor, por que eu perdi aquele jogo? E através do Bispo Tid, o Senhor me revelou essa palavra, que está no Salmo 105. Eu conversando com ele falou assim, leia o Salmo 105, versículo 19, que conta a história de José do Egito, em Salmos, e diz assim no 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém? Então não era a hora de eu ganhar aquele campeonato, não era a hora de eu ganhar aquele torneio, por quê? Porque a palavra do Senhor não tinha sido provada em mim ainda. Porque a profecia do Senhor não tinha se cumprido ao meu respeito ainda. Eu falei, Senhor, glória a Deus, porque se não foi aquele ano, vai ser esse ano. Então eu tomo posse da palavra nesse ano. E ao longo desses 2 anos, de 2005 para cá, vim jogando na seleção, no Milan, chegando nas finais, brigando sempre pelos títulos. E esse ano, no ano de Elias, como Deus é tremendo. A gente estava até brincando lá na casa do apóstolo outro dia, porque quando sai a palavra profética em dezembro, a nossa carne é a primeira a falar. Então quando o apóstolo falou, esse é o ano de Josué, eu falei, esse ano é o ano que eu vou conquistar tudo. Estava na igreja e o meu ministério, eu creio que através do futebol, através do esporte. Então a primeira coisa que vem na minha mente é a conquista para o Senhor através do futebol. E aí o apóstolo falou, esse é o ano apostólico de Elias. Aí eu, o que Elias conquistou o quê? Só que isso é da minha carne. Hoje eu entendo que isso é da minha carne. E realmente é dessa forma. Porque quando sai, você logo imagina aquilo que você não vê a adversidade, você não vê. Porque Josué conquistou, mas ele encontrou a adversidade. O ano de Neemias, ele construiu, mas ele encontrou a adversidade. A gente não vê nada disso, a gente só vê as coisas boas. E aí no ano de Elias, o apóstolo falou, eu falei, glória a Deus, vamos lá, vamos viver o ano de Elias.
Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só Deus